Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa, que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12 e 13. Este é o nosso Senhor, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E ele retornará. O Senhor Jesus retornará sem demora. O texto diz sem demora. Esse texto foi escrito há 2000 anos. Mas como que sem demora, se foi escrito há 2000 anos, está demorando, né? Pois é isso que nós vamos refletir no vídeo de hoje. Algo que talvez você não esteja pensando, algo que a maior parte dos evangélicos, eles não estão pensando. Até porque a grande massa evangélica, ela não é cristã, de fato. Eles são religiosos, são evangélicos, fazem parte de igrejas que se dizem cristãs, mas viver o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, o cristianismo bíblico está muito distante da grande massa evangélica. Talvez 98, 99% dos evangélicos hoje são apenas falsos cristãos. Bom, meu nome é Chris Roger e se você não é inscrito neste canal, se inscreva no canal. Esse vídeo ele é especificamente um pouco mais reflexivo, é uma mensagem que vai ajudar, que vai agregar, que vai edificar a sua vida espiritual. Eu também trago muitas refutações e diversos vídeos. Se você não é inscrito, acompanhe nosso canal que você vai ver como que vai te esclarecer muitas coisas. Bom, e também ore por mim. Você que é inscrito ou você que não é inscrito, se você puder, me inclua nas suas orações. Eu preciso muito das suas orações para que eu continue com esse trabalho voluntário. Eu não tenho nenhuma renda da internet, então é muito difícil para mim conseguir estar aqui, mas nós estamos aqui com a graça de Deus, com a permissão, com a bênção de Deus, nós estamos aqui podendo compartilhar com você mais um conteúdo para edificar a sua vida espiritual. Bom, o texto que eu li aqui de Apocalipse fala de Jesus, e o que eu queria trazer aqui é essa ideia de que Jesus vai demorar, ou de que, como eu disse no começo do vídeo, esse texto foi escrito há 2000 anos. Como que Jesus vai voltar sem demora? Ele está demorando. Bom, talvez ele esteja demorando se nós olharmos historicamente falando, que se passou 2000 anos. Mas se nós olharmos que todo dia alguém está morrendo e que Jesus está voltando para essa pessoa, seja para condená-la ou para salvá-la, então nós entendemos que esse sem demora se enquadra perfeitamente nesse caso. Nós muitas vezes deixamos de lado a ideia de que Jesus a volta de Jesus ela é iminente. Nós não sabemos. Pode ser que Jesus volte para você hoje ou amanhã. Talvez pode ser que Jesus voltou para alguém da sua família recentemente. Talvez Jesus voltou para alguém que você conhece. O fato é que Jesus está voltando para as pessoas todos os dias e as pessoas elas estão se esquecendo disso. Elas deixaram de focar no Senhor Jesus Cristo. E tem vivido uma vida de depravação, uma vida de pecados, pensando que a volta de Jesus vai demorar e que há tempo para se arrepender. Talvez não haja tempo. Talvez o tempo seja hoje, né? Uma coisa que eu costumo falar é que o futuro ele é apenas imaginário. Nós imaginamos como será o nosso futuro. E o passado ele é apenas uma lembrança. Nós lembramos como foi o nosso passado. Mas o que realmente existe é o agora. Se eu tenho que me arrepender, é agora. Se eu tenho que crer, é agora. Se eu tenho que me santificar, é agora. Não posso deixar para amanhã. E por mais que nós tenhamos quedas, que nós tenhamos pecados, nós precisamos focar em Jesus. Hebreus 12:2 diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Se nós queremos ter fé, nós queremos continuar perseverando, nós queremos nos santificar a cada dia mais, nós precisamos olhar para o Senhor Jesus, nós precisamos nos relacionar com o Senhor Jesus, nós precisamos focar no Senhor Jesus, nós temos que deixar de lado as distrações, nós temos que deixar de lado todas as coisas. Olha o que Paulo considerou todas as coisas como perca por conta do conhecimento de Jesus Cristo. Isso está em Filipenses 3, versículos 7 e 8. Ele considerou tudo como perca. Tudo, toda a religiosidade que ele tinha, todas as crendices, as mandingas que ele vivia, as mandingas judaicas, toda a religiosidade de Paulo foi considerada como perca por conta do pleno conhecimento da verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós devemos imitar Paulo. Nós devemos seguir esses caminhos considerando tudo como perca, tudo. O que a Bíblia diz? O que o Senhor Jesus, aliás, nos diz? Que nós devemos tomar a nossa cruz, nós devemos negar a nós mesmos, nós devemos negar a nossa vontade. Isso é olhar para Jesus, isso é focar em Jesus. O Satanás, ele age através do mundo, da sociedade, com muitas distrações. E o que nós mais vemos hoje são distrações. Não há problema você sair, se divertir por um breve tempo. Não há problema você brincar, não há problema você assistir um filme, uma série. Não há problema nisso. Agora, o problema é quando as distrações tomam o tempo que era para você se dedicar ao Senhor. Um tempo que talvez seria de estudo e meditação nas Escrituras, nesse livro fantástico que vem mudando a vida de milhares, milhões de pessoas ao redor do mundo. O tempo que talvez seria de oração. Quantos minutos do dia você dedica à oração? Quantos minutos do dia você dedica à comunhão com outros irmãos cristãos? Quanto do seu tempo você tem dedicado à Igreja de Cristo? É sobre essa questão. A Igreja de Cristo eu não quero dizer ao templo, à construção. Não, isso é religiosidade. Quanto tempo você dedica à Igreja, ao corpo de Cristo?
Quantas do seu dinheiro, das suas ofertas, dos seus ganhos, aliás, quantos por cento do seu ganho você tem dedicado a obras missionárias, a irmãos cristãos, ou a aquisição de Bíblias, de livros que venham edificar na sua vida espiritual? Isso é focar em Jesus. Muitas pessoas, elas pagam a academia e vão à academia, segunda a sexta, segunda a sábado. Quantas pessoas vão 5 vezes por semana à academia? Quantas pessoas, talvez você seja o seu caso, vai todos os dias para o trabalho, trabalha 8 horas por dia, ali, tudo em troca de dinheiro. Ou a pessoa que vai à academia é em troca de uma boa forma, de um bom corpo. Não tem problema você ir à academia. Não tem problema você não trabalhar. Se você não trabalhar, você não se sustenta. Agora, a questão é, você dedica tempo para essas coisas e você não tem tempo no seu dia para o seu Senhor. Aonde está o seu foco? Será que está nas coisas deste mundo? Será que está nas coisas que você quer conquistar, nos luxos, na ambição, na cobiça da carne? Mas e o espírito? O seu espírito está sendo alimentado ou a sua carne está sendo alimentada? Muitas pessoas, elas vivem caindo nos mesmos pecados, caindo nos mesmos erros, nas mesmas falhas, e elas não entendem por que isso acontece. Puxa, eu não gosto desse pecado. Eu caio nesse pecado, eu me arrependo, eu me entristeço, mas logo daqui a pouco eu já estou com desejo de pecar de novo. Tudo isso é porque você não está focando nas coisas certas. Você tem dedicado tempo, você tem dedicado recurso a muitas coisas, mas não ao Senhor Jesus. Quando nós focamos devidamente, de uma maneira correta, ao Senhor Jesus Cristo, quando nós temos os nossos olhos voltados para Cristo, quando nós entendemos que a volta de Jesus ela é iminente para nós, talvez não para o mundo hoje, Jesus não volte hoje para o mundo, para a sociedade, mas talvez ele possa voltar para mim ou para você. Quando nós entendemos e temos plena consciência, nós passamos a viver a cada dia de uma maneira diferente. De uma maneira em que nós vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, olhar firmemente, sem resvalar os olhos, olhando com foco no Senhor Jesus, em tudo que ele passou. Nós olhamos para os problemas de uma maneira diferente, nós olhamos para o pecado de uma maneira diferente, nós olhamos para os ímpios de uma maneira diferente, nós olhamos para aqueles amigos que muitas vezes nós não queremos decepcionar, nós olhamos e entendemos que nós precisamos decepcioná-los, dizendo não. Não, meu amigo, eu sou cristão e eu não posso fazer isso. Eu sou cristão e eu não partilho dessa ideia. Eu sou cristão e eu não vou seguir este caminho, eu não vou a este lugar com você, porque eu sou do meu Senhor Jesus. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, foque no Senhor Jesus Cristo. Dedique mais tempo para se relacionar com Jesus. Jesus não morreu numa cruz para que você vivesse da maneira que você quiser. É preciso entender isso. Jesus não morreu numa cruz para que nós vivêssemos da maneira que nós queremos. Jesus morreu numa cruz para que nós vivêssemos para a glória dele. Como você pode glorificar a Jesus? Como você pode crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como diz lá em João 14,6, se você não dedica a sua vida a Ele. Dedique a sua vida ao Senhor Jesus. Trabalhe, se divirta, sim, faça as coisas legais, sim, mas entre tudo isso, você tem a sua prioridade, o Senhor Jesus. E quando até mesmo quando você se diverte, quando você trabalha, você entende que você faz isso para glorificar ao Senhor Jesus. Se esse vídeo edificou você, eu peço a você que você compartilhe e envie para mais pessoas. Eu espero trazer mais vídeos e reflexões assim, foi algo que eu estava lendo aqui, que eu estava vendo, e eu decidi compartilhar com você. Eu espero que edifique, eu oro para que Deus o abençoe. Tenho orado por todos vocês que são inscritos, seguidores, todos os dias eu oro por vocês, meus seguidores. Que Deus abençoe vocês, a vida de vocês, e ore pela gente também. Como eu falei no início do vídeo, é uma grande batalha eu estar aqui, mas estamos aqui com a graça do Senhor e para te ajudar e edificar na sua vida. Até a próxima.